a essa nossa aula do curso A Família Eterna. Para a gente começar, nós vamos ouvir uma canção, um hino, Amai-vos uns aos outros. Vai ser em inglês, tá bom? Então a gente pode ouvir e cantar aí com os nossos pensamentos. Também pode cantar, só botar o microfone no mudo. E o Henrique vai fazer a oração de abertura para a gente após o hino, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Já em preparação para a conferência geral, hein? The Lord has said, "Love one another as I have loved you." There is no choice, sin, or mistake that you or anyone else can make that will change his love for you or for them. That does not mean he excuses or condones sinful conduct, but it does mean we are to reach out to our fellow man in love, to invite, persuade, serve, and to rescue. Obrigado, meu amigo Henrique. Muito bem. Para nós começarmos nossa aula hoje, nós vamos falar aqui do tema da aula. Hoje nós vamos estudar dois capítulos bem interessantes do curso A Família Eterna. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês, para a gente falar sobre esses assuntos. Hoje nós vamos estudar as lições 5 e 6, que falam sobre a natureza eterna e o propósito do sexo masculino e feminino, e sobre procurar compreender a atração por pessoas do mesmo sexo e amar nossos irmãos e irmãs LGBT. Então, à medida que a gente estudar essa aula, meus amigos, eu queria que a gente tivesse algumas perguntas em mente. Era interessante a gente ponderar sobre o que a gente entende sobre a natureza eterna do propósito do sexo masculino e feminino. E como podemos demonstrar maior amor e inclusão e respeito por todos os filhos do Pai Celestial. E era interessante a gente ponderar também se a gente está alinhado com o que os líderes da igreja estão ensinando sobre esses assuntos em relação a esses nossos irmãos, tá bom? Então, eu queria fazer esse convite para que a gente possa ponderar sobre essas perguntas no decorrer da aula. Eu sei que por meio do Espírito a gente vai aprender e lembrar de coisas importantes aqui hoje. Para começar falando um pouquinho sobre a natureza eterna e o propósito do sexo masculino e feminino, vamos ler uma declaração da família Proclamação ao Mundo. Ah, Emily, poderia ler para nós? Vocês conseguem me escutar agora? Sim. Tá. A proclamação da família declara: todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui a natureza e destino divinos. O sexo, masculino ou feminino, é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um.
Ok, obrigado, Tamires. Quando a gente vê aqui, quando a gente lê aqui o sexo masculino e feminino, está se referindo ao sexo biológico, tá bom? Sexo biológico ao nascer. É essa definição aqui, que nós temos no Manual de Instruções da Igreja. E com base nessa declaração da família, quais são algumas verdades que a gente consegue extrair aí a respeito do sexo masculino e feminino, da importância deles? Acho interessante que, opa, Opa, eu chegou acho, no Japão. bom, acho interessante que, como ele fala, né, é uma identidade e propósito pré-mortal. Então, isso já foi ah, escolhido e já foi identificado como assim, desde a nossa pré-mortalidade. Interessante isso, Henrique. É uma verdade importante. O sexo masculino e feminino foi algo que foi designado antes de nascermos. Gabriel? Obrigado, Henrique. Gabriel Dias? Opa, beleza? Vamos lá. Então, aproveitando a deixa do rapaz que comentou agora há pouco, realmente, quando a gente fala que a gente vê aqui nesse parágrafo que ele mencionou, ele é uma característica essencial do propósito, não somente do pré, mas como do mortal e eterno. Então, é um antes, um durante e um depois. Né? Essa é uma característica essencial nossa. E que todos nós fomos criados à imagem, né, de, de Deus. Né? Fala que todo filho e uma filha é gerado por pais, né, celestiais que nos amam. Um pouco antes na proclamação ela fala sobre isso. Então, quando nós compreendemos quem nós somos, quem podemos nos tornar e quem nós nos tornaremos dependendo da nossa caminhada aqui na mortalidade, nós vamos compreender ainda mais o que o Pai Celestial fez e continua fazendo por nós até hoje, tanto na vida pré-mortal como na vida mortal também. Muito bom, Gabriel. Excelente. O sexo masculino e feminino tem uma grande importância, teve uma grande importância na vida pré-mortal, tem nessa vida, como você disse, e vai ter na eternidade. É importante a gente lembrar disso, né? Inclusive, o Aldous Scott, ele, ele confirmou essa verdade para nós aqui nessa declaração. Pode ler, Jaqueline? Sim. O elder Richard G. Scott, do Coro dos Doze Apóstolos, disse a respeito de nossa criação. Isso, a criação de homens e mulheres foi feita espiritualmente na existência pré-mortal, quando você vivia na presença de seu Pai Celeste. Você já era homem ou mulher antes de vir para a Terra. Ok. Bem importante isso aí, né? Que chama a atenção de vocês aí nessa declaração do Aldous Scott? Pode falar. Eu me lembro que algumas vezes eu ouvi, era uma dúvida que eu, provavelmente já foi sanada agora, né? Foi respondida agora. Eu achei assim, será que o Senhor errou ao botar o espírito de uma pessoa em um corpo de outra? Como é que nós sabemos Hum, que biologicamente nós nascemos dessa forma? E que na hora o espírito, algumas pessoas já me falaram isso dentro da igreja, né? Em que momento o espírito entra no corpo da criança, se isso não é o caso. Mas isso me fez compreender e ganhar um testemunho muito mais forte para conhecer meu testemunho, sabendo que eu já era um homem antes da pré-existência lá, então o espiritual já era, eu já era o que eu sou hoje, entendeu? E que em um momento algum o Senhor ele errou ou fez algo que pudesse gerar um transtorno para mim nessa mortalidade. Então, isso me fez entender, compreender um pouquinho melhor essa situação. bacana, Gabriel. Obrigado. Como vocês acham que essa afirmação aí do Gabriel, às vezes a gente ouve falar de muitas coisas sobre esse assunto, né? Mas por que vocês acham importante a gente saber disso? Como essa verdade influencia nossas decisões hoje, aqui na mortalidade? Como vocês acham que isso pode influenciar? Saber quem éramos antes de nascermos. O que vocês acham? Bom, para mim,
isso me ajuda a lembrar do meu propósito aqui nessa terra, sabe? Porque se eu era um homem antes de vir a essa terra, e o propósito de um homem é um dia ser pai, né, e de realmente amar sua família e tudo mais, isso me ajuda a lembrar dos propósitos que eu tenho que fazer aqui nessa terra, inclusive do sacerdócio, me ajuda a lembrar e honrar o sacerdócio que possuo. Então, se realmente eu fui um homem antes, sou hoje em dia, então isso me ajuda a lembrar dos meus deveres que eu tenho que realmente prestar contas para o meu Pai Celestial quando voltar à presença dele. E isso deve ter uma grande influência, né, Henrique, nas nossas escolhas, né, nas nossas decisões diárias, né? Saber que nós éramos. Fábio, Oi, Gabriel, pode falar, desculpa. Fábio, eu vi uma citação outro dia, uma citação não, de um clipe musical que falava que um povo que não conhece as suas histórias, as histórias dos seus antepassados, é como uma árvore sem raiz. Sim, Né? sim. Então, da mesma forma, somos nós. Se não nos compreendermos quem nós somos, quem nós éramos antes da pré-mortalidade, e qual a importância do nosso papel que nós tivemos lá, que nós só estamos aqui porque nós desempenhamos um papel fundamental na pré-mortalidade, nós não vamos compreender as pessoas que nós somos aqui. Então, quando chegar aqui, nós vamos ser seduzidos pelas coisas do mundo. Vamos ser seduzidos por doutrina, como as escrituras próprias ensinam. Seremos relevados de toda a roda de doutrina. Seremos como crianças. Então, se o nosso testemunho estiver alicerçado no Evangelho, se nós não obtermos o conhecimento suficiente para essas coisas, seremos seduzidos e seremos levados. E essas correntes, quando presas a nós, é muito difícil de sair. E hoje em dia, Gabriel, Satanás, ele nos seduz muito, com muitas informações relativas à nossa natureza, né, sobre quem somos, né? E ele acaba enganando, às vezes, nos enganando às vezes, né? Isso que é importante a gente lembrar dessa doutrina e aplicá-la na nossa vida, deixar que ela influencie nossa vida, né? Obrigado, meus amigos. Agora, perguntar para vocês aqui, vamos falar sobre por que que o sexo masculino e feminino, ou como o sexo masculino e feminino se completam, tá bom? Já que nós fomos criados e tivemos esses dois sexos, por que que eles são importantes e como eles se completam? Deixa eu compartilhar aqui uma citação do Elder Welland que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui. Rayane, poderia ler? Sister Silva? Nosso Vamos lá. o elder David Heyland, do Quórum dos Doze Apóstolos, e sua esposa, a irmã Ruth L. Heyland, também ensinaram. Os espíritos do sexo masculino e feminino foram criados de modo a complementarem um ao outro. É por isso que o sexo masculino ou feminino não muda nas eternidades, porque é a base para a dádiva mais sublime que o Pai Celestial pode conceder, o tipo de vida que ele tem. Obrigado, sister. De acordo com o que ele ensinou aí, meus amigos, por que é essencial, né, o sexo masculino e feminino no plano de salvação? O que você acha, sister Silva? Você que leu aí. Está muito ligado ao nosso nascimento, né? Para que os espíritos que nós fomos, né? E os espíritos que ainda virão, para que eles possam ter a oportunidade de nascer, é necessário essa relação, né? Essa união entre um homem e uma mulher, no caso de sexos distintos, para que todo o plano do Pai Celestial ele possa ser cumprido. Então, é muito válido lembrar tudo aquilo que aconteceu com Adão e Eva, né? Que não foi por acaso. Realmente tinha que acontecer. E é o caso de e é por isso que também precisa acontecer hoje. Isso, obrigado, sister. Sem isso, nós não poderíamos nos casar, ser, como diz lá em Doutrina e Convênios, né, entrar no novo e eterno convênio, que é a exaltação, e só podemos fazer isso como casais, marido e mulher legal, legitimamente casados. Os filhos de Deus não poderiam vir à terra, e como a gente viu na aula passada também, através do casamento, você não é marxista, desculpa. Desculpe. Qualquer coisa que eu aprendi na aula passada, por meio do casamento, a gente tem experiências
e nós crescemos e progredimos em relação às nossas capacidades, nossas habilidades. Nós nos desenvolvemos como pessoas, como filhos do Pai Celestial. Então, daí a importância, né, fundamental do sexo masculino e feminino, né? Como eles se completam. Agora eu queria fazer uma atividade com vocês. Alguma dúvida ou pergunta até aqui, meus amigos? Se tiver alguma pergunta ou dúvida aí, só levantar a mão, só falar, ou mandar no chat. Não? Tranquilo até aqui? Vamos fazer uma atividade, então. Nós vamos usar o material, vamos usar até o material do aluno, né, nessa nossa atividade. Deixa eu ver aqui quem é que está aqui na sala. Tá aí. Aqui, 7 pessoas. Vamos fazer o seguinte. Emily, Gabriel e Henrique. Vocês serão grupo 1, tá bom? E Jaqueline, Jefferson, Letícia e Rayane, vocês vão ser o grupo 2. Não vamos seguir aquelas letras ali, não, tá? Então, olha só. Eu vou compartilhar um material no chat agora, que é o seu material de estudo lá da sua aula, e eu vou pedir para vocês estudarem esse material individualmente e depois responder essas perguntas aqui, ó. A seção 2 do manual vai falar sobre esse assunto aqui, ó. Como posso entender melhor as perguntas sobre o sexo, masculino e feminino? E o pessoal do grupo 2 vai estudar a seção 3. E se eu tiver dúvidas sobre a minha identidade de gênero? Então, à medida que vocês estudarem o material que eu vou mandar aqui no chat, a ideia é que vocês possam responder essas perguntas aqui, ó. Quais ensinamentos específicos dessa sessão que você estudou foram mais significativos para você? E como podemos ser mais atenciosos e acessíveis ao conversar sobre sexo masculino e feminino com outras pessoas e ao considerar as complexas realidades de outras pessoas que podemos conhecer ou entrar em contato. Beleza? Então, deixa eu compartilhar aqui o material. Vocês vão dar uma olhada no chat agora. E vai ter lá o link que vocês podem acessar aí no seu celular. Mandei agora no chat. Tá? Do grupo 1 e do grupo 2. Aí vocês clicam no link e vocês vão ser direcionados para o material que vocês precisam estudar. E depois vão responder essas perguntas aqui, tá? Eu estou colocando no chat também. Todo mundo entendeu aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Então vamos lá, tá valendo o tempo, hein? 4 minutos.
Ok. Conseguiram aí? Dar uma estudada no material? Responderam nas perguntas? Pessoal do grupo 1 aí. Henrique, Emily e Gabriel. O que vocês poderiam me comentar aí sobre as suas respostas para essas duas perguntas aí? Chamando Henrique, Emily e Gabriel. Na escuta, câmbio. O senhor pode colocar as perguntas de novo na tela? Posso? Ah, Obrigada. vai. Tá, eu posso responder. Eu vou ter que responder as duas, né? Mas vou começar logo. Que sentimentos específicos da sessão que você estudou foram mais significativos para você? Eu tava lendo, acho que bem no finalzinho do negocinho lá, né? Que tava Aham. escrito que as pessoas transgêneros ou as pessoas que não se identificam com o sexo que elas nasceram são tão merecedoras do amor cristão quanto qualquer um. Devem ser tratados com sensibilidade, bondade e compaixão. E que a gente tem que tentar ver as pessoas por meio de olhos cristãos. Porque, assim, na vida, né, diária, eu trabalho muito com o público. E é muito fácil a gente ver a pessoa olhando assim e já julgando a outra, essas coisas. Às vezes até evangélicos, desculpa citar, mas assembleianos, sabe? Eles criticam muito as pessoas e, sei lá, se tu não for isso, tu vai queimar no inferno, não sei o quê, tem que mudar, não sei o quê, sendo que não é assim, gente. Cristo ama todos nós como um só, nossos defeitos ou não, a pessoa vai enxergar isso com o tempo, né? Vai ver que é errado, ou não, às vezes até vive a vida toda como quer, né? A gente tem um livre-arbítrio Hum, disso. muito bom, Emily. Excelente, né? Lembrar sempre essas pessoas, elas são merecedoras do amor do Pai Celestial, assim como cada um de nós, né? E a gente precisa olhar elas com esse olhar cristão que você citou, né? Obrigado, Emily. Muito bom. Gabriel? Positivo. Então, realmente, eu achei que ficou interessante. Eu já tinha estudado ele um tempo atrás, porque me lembro que, acho que foi ano passado, né, quando eu tinha 19 anos, né? Brincadeira. Um tempo atrás, quando eu estava no campo missionário, eu tenho um primo específico que a gente cresceu juntos, né? Vivemos a vida toda juntos até eu ir para a missão. E ele se tornou um homossexual, né? Não sei em que base, em qual momento foi, mas durante toda a nossa vida ali juntos, eu nunca, tipo, saíamos juntos, ele tinha as namoradas dele, etc. A gente viveu nesse âmbito, né? Mas em determinado momento e ele ficou com vergonha, né? Quando eu cheguei na missão, que eu fui falar com ele, mas naquele momento em si, tipo, foi o mesmo carinho, o mesmo respeito que eu sempre tive por ele, né? Que tenho até hoje. Uma excelente pessoa. Mas eu fui procurar compreender um pouco, eu tinha estudado um pouco sobre os tópicos da biblioteca do Evangelho, sobre a passagem das pessoas, etc. Até porque é algo que a gente deve compreender, né? Tem que ter um conhecimento para saber responder para as pessoas que não conhecem. Então, tem realmente esse que a menina comentou, a menina agora, a Emily, realmente algumas pessoas, né, que as pessoas de muitas outras religiões, que são, tipo, entre aspas, mais conservadoras, tendem a olhar para as pessoas de uma maneira tão diferente, discriminando elas, né? Porém, quando nós temos o verdadeiro amor do Senhor, a verdadeira caridade de nós, nós vamos olhar para as pessoas como elas podem se tornar. Eu sei que aquele momento de tribulação que ela está vivendo pode passar e ela pode se arrepender, né? Dependendo da cultura, do lugar onde a pessoa está. É uma confusão que pode acontecer na vida de cada pessoa. Porém, no entanto, todavia, como sempre falo com um amigo nosso, tem um amigo, e lembrando também que eu trabalho com público, né? Então, me lembro que por muitos anos nós tivemos uma gerente que ela tinha a esposa dela, entendeu? E foram Olha só. por 3 anos trabalhando com ela e era uma excelente profissional. E a gerente atual também, ela é homossexual. E temos vários vendedores em outra cidade, assim, não é aqui em Belém, em outra cidade que também são. Né? Eles até ficam, às vezes, surpresos conosco pela maneira que nós tratamos eles. Né? Que nós respeitamos no âmbito profissional,
Porém, sempre às vezes por lá, sempre deixei bem claro, eu respeito vocês, mas não compactuo com o que vocês fazem, né? Não compactuo. Hoje em dia, o que é muito comum, as pessoas confundem respeito com compactuar. Por exemplo, eu já vi muitos jovens da igreja que frequentam boates LGBT, que vão lá para, entre aspas, mostrar que estão apoiando um amigo da igreja que em algum momento está passando por esse momento, entendeu? E frequenta e com o tempo vão se afastando da igreja. É muito comum você ver jovens que frequentam esse tipo de borracha hoje em dia. Só abrir a rede social que está lá, né? Então, infelizmente, as pessoas elas se baseiam em apoiar e respeitar e compactuar. São coisas totalmente diferentes. E amar as pessoas também. Amar é você não ceder às tentações e nem apoiar o que a pessoa faz, mas sim ensinar ela e corrigir o erro com amor, como a doutrina e como eles ensinam. Muito bom, Gabriel. Excelentes exemplos, né? É, e é importante, um dos propósitos dessa aula, da gente estudar isso, é justamente a gente analisar como está o nosso coração em relação aos nossos irmãos, a esse amor que devemos ter pelo próximo, e também como está o nosso conhecimento para poder ensinar, né? E ajudar aqueles que precisam, que talvez passam por esse desafio, né? Então, muito bom. Obrigado, Gabriel. Grupo 2. Dona Letícia, Rayane, Jefferson e Jaqueline. O que vocês gostariam de comentar aí sobre essas duas perguntas? Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Ensinamentos específicos da sessão que você estudou mais foram significativos para você. E a segunda pergunta aqui. É, eu achei bem interessante a colocação do manual em relação a isso, né? Porque eles foram muito cuidadosos, souberam escolher muito bem as palavras e eu tive a oportunidade, né, de ensinar uma pessoa na igreja que ela era gay. Inclusive, eu até descobri recentemente algumas pessoas que eu conhecia que não imaginava e na verdade aqui ainda tem muito desse preconceito. Querendo ou não, a gente sabe que existe muito desse preconceito ainda. E isso é tão ruim porque uma dessas pessoas que era minha amiga, inclusive, eu fiquei pensando, muito preocupada com ela, porque eu percebi que aquilo estava meio que acabando com o psicológico dela, sabe? Eu aconselhei ela até a procurar alguns líderes e falar sobre o assunto. Mas, querendo ou não, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque eles não deixam de ser filhos de Deus, né? Eles não deixam de sentir as coisas, né? Isso não vai fazer com que eles sejam menos amados. Não vão deixar de serem amados só porque eles fizeram esse tipo de escolha. E a gente, como o próprio manual diz, a gente não tem a resposta para todas as coisas. A gente não sabe o motivo que realmente pode explicar o que está acontecendo com eles, ou o motivo que levou eles a tomarem esse tipo de decisão, ou escolherem isso, ou sentirem, não sei. Realmente não sei, mas ele deixa bem claro que o Salvador ele sabe e ele conhece. E acho que esse deve ser o nosso tipo de ação, né? Fazer com que eles se sintam amados e que, independente do que eles escolhem, eles ainda vão poder receber as bênçãos da eternidade se esforçarem para fazer o certo nessa vida. Legal, Letícia. E é uma questão tão complexa, né, Letícia, que às vezes as pessoas usam rótulos e como uma coisa tão simples, né? Tão simples de você diagnosticar, mas é uma coisa tão complexa. Nem fale. É uma coisa assim que eu, particularmente, na missão, a gente teve a oportunidade de batizar um rapaz que ele era gay. E eu lembro que o César, a gente teve muita dificuldade com ele justamente por isso, porque ele tinha muita vontade de ser uma pessoa religiosa, de colocar em prática as coisas cristãs, mas eu vi assim que ele buscava muito dessa aceitação, sabe, dentro das igrejas, e coisa que ele não tinha, né, porque tem alguns que são até extremistas nesse sentido. Sim, E quando a gente ensinou ele chegou a se batizar, a gente chegou a conversar com o presidente do quórum, com o bispo, para que eles tivessem uma atenção especial nesse sentido, né? Então ele até começou a fazer um curso sobre isso. Eu achei muito legal, porque olha eles só. tiveram toda uma assistência com ele, sabe? E até hoje o César tá aí, tá firme, a gente conversa com ele Olha diz que que tá muito bênção. feliz. E eu achei muito legal, sério.
E Letícia, pegando essa tua experiência com César, que você meio que respondeu aqui a segunda pergunta, né, sobre oportunidades que você teve de ser atencioso, sensível, né? E você teve essa experiência com César. De que forma essa experiência te ajudou a ver as pessoas como Deus vê? Essa experiência com César. Eu, eu gostei muito porque foi diferente. Foi muito diferente. A gente tem que falar sobre famílias eternas no início. Assim, eu confesso que eu, usando o meu próprio conhecimento, não. As primeiras lições foram bem difíceis. A gente só sabia falar sobre a expiação. Mas quando a gente se preparou melhor para ensinar ele, foi bem especial. Porque era uma coisa que eu adorava na missão. Era poder sentir o amor que o Senhor ele tinha por cada um dos seus filhos. E ele nos inspirava exatamente como ajudar de acordo com as suas necessidades. E o César, ele falava muito isso, que ele conseguia sentir o amor de Deus. Ele conseguia sentir através da maneira que as pessoas falavam com ele, sobre as orações que ele via, e ele percebia que tudo aquilo que ele vivia não era tão complexo, que na verdade eram ideias que não só a sociedade, mas ele mesmo criava na própria cabeça dele. Ele realmente viveu aquele princípio de que o evangelho ele traz felicidade para a vida. Ele sempre falava isso pra gente e a gente ficava muito feliz. Ele até falava sobre ir para a missão, que ele tinha muita vontade de ir para a missão. Inclusive, ele vai para os cursos do instituto e um deles é preparação missionária. Olha, Aí é muito interessante. Eu gostei demais da experiência. Foi algo novo, mas foi algo muito inspirador. Eu gostei. eu amei. E eu penso que você nessa experiência, e todos nós, quando nós agimos assim, com esse amor cristão, nós causamos um grande impacto, né, na vida das pessoas. De fato, a gente não vai ter uma receita pronta para muitas complexidades que nós temos na vida, mas como você bem disse, nosso Pai Celestial, que nos ama e tem um propósito para nós, ele vai nos inspirar sobre como vamos ministrar esses nossos irmãos. Afinal de contas, ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos, né? Muito antes de nascermos, ele já nos conhecia. E o exemplo do César, ainda que a gente tenha esses desafios, a gente pode escolher, lá na parte que vocês estudaram, do Manual do Aluno, ensina sobre isso, né? Mesmo que a gente tenha alguns desafios na mortalidade, a gente pode escolher seguir o Salvador Jesus Cristo, seguir o Evangelho, guardar os mandamentos e desfrutar de todas as bênçãos que um membro desfruta. Ter uma recomendação por tempo, servir na igreja, basta que a gente escolha fazer isso, né, com a ajuda do Senhor. E sem julgamentos, né, como você comentou, Letícia. Muito bem. Agora que a gente possa estudar, continuar estudando sobre isso. Eu queria compartilhar um vídeo aqui com vocês, no vídeo do Elder Christofferson, tá? E ele ensina, ele nos lembra que há um lugar para todas as pessoas dentro do reino de Deus, dentro da igreja do Senhor. Então, esse vídeo é para nós e para a gente lembrar quando estiver ministrando as outras pessoas, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui essa tela com vocês. Acho que eu nunca conheci uma só pessoa que não tivesse o desejo de fazer parte de algo, de se sentir valorizada. Quando uma pessoa questiona se há um lugar para ela, são várias as razões por trás dessa pergunta. E elas se perguntam: tem um lugar para mim? Será que me encaixo aqui? Será que precisam de mim? Eu respondo com entusiasmo: sim. Gosto muito da metáfora usada por Paulo de que a igreja é o corpo de Cristo. E ele explica que somos batizados para esse corpo, que ele afirma ser um.
São muitos membros, mas o corpo é um só. Entendo por que as pessoas às vezes acham que não são necessárias. E algumas vezes há quem carregue a culpa de dizer que não precisamos dessa ou daquela pessoa. Do jeito que está, tá bom. Nada disso é verdade. Essa não é a maneira cristã. Não é assim que Cristo nos vê. Ele vê a todos nós com infinito valor e, apesar de nossas condições atuais, o corpo de Cristo está aí para apoiar a todos os membros. Quando uma pessoa se sente deixada de lado, é natural que surja esse tipo de sentimento. Porém, quando começarmos a nos sentir assim, precisamos parar e pensar: Jesus Cristo morreu por mim. Jesus Cristo achou que eu era digno de seu sangue. E Ele me ama. Ele tem expectativas quanto a mim e pode fazer a diferença em minha vida. Sua graça pode me transformar. E talvez essa pessoa ao meu lado que me ignora ou deseja que eu vá embora, talvez ela não pense assim. Mas isso não altera o sentimento que Cristo tem por mim, nem as possibilidades que tenho nele. Fico de coração partido quando alguém numa situação vulnerável diz que quer tentar, que quer fazer parte, mas encontra apenas indiferença e falta de apoio. Isso é trágico. É uma verdadeira tragédia. Temos muito o que melhorar. A diversidade que encontramos hoje na igreja é apenas o começo. Creio que veremos cada vez mais diversidade. Na igreja primitiva havia muita diversidade, mas não é diversidade apenas pelo bem da diversidade. O fato de que as pessoas trarão dons e perspectivas diferentes e uma enorme gama de experiências e desafios vai nos mostrar o que realmente é essencial no Evangelho de Cristo. E muito daquilo que sobra, que talvez tenha se acumulado com o tempo, aquilo que é mais cultural do que doutrinário, desaparecerá, para aprendermos a ser verdadeiros discípulos. Então nós, por um lado, como povo, temos que melhorar nossa maneira de receber, ajudar e conviver com todas as pessoas. Por outro lado, como indivíduos, nós temos que estar determinados a alcançar um lugar no reino de Deus. Determinados a ter um lugar no corpo de Cristo. De forma que nem mesmo pessoas imprudentes, descuidadas ou vis vão conseguir nos proibir, nos impedir ou nos remover de nosso lugar. E, meus amigos, quais são algumas impressões e sentimentos que vocês tiveram aí ao ouvir essa mensagem do Ollie Christofferson? Bom, para mim, eu gostei muito do que ele falou sobre que ele gosta da metáfora, né, de que Paulo, eu acho, ele faz sobre a igreja, né, que sobre o corpo de Cristo, que quando nós somos batizados, nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Nós fazemos parte da igreja dele. E eu achei ainda mais interessante quando ele falou sobre que na igreja primitiva tinha diversidade, né? Tinha pessoas diferentes e tudo mais. E hoje em dia, né, também, né, muitas pessoas são diferentes uma das outras. E que bom que elas são assim, né? Porque realmente nós podemos aprender com experiências de vida diferentes, podemos ter ideias para cumprir com o propósito de uma maneira muito melhor ainda em si, né? Como a Letícia falou, né, sobre o amor cristão e realmente o amor que podemos ter com uma pessoa diferente, é muito interessante porque nós podemos ah, descobrir de como podemos amar uma pessoa melhor ainda, né? Então, nós podemos ministrar uma pessoa muito melhor se nós tivermos meio que um feedback, como tem na nossa ministração, ou algo assim. Então, eu gostei bastante sobre essa diversidade de pessoas e de ideias. Muito bom, Henrique.
É interessante essa comparação que ele faz, né? Todos nós somos membros do corpo e cada membro é importante. E a diversidade na igreja está só no início, né? Que ele falou. Foi assim na igreja primitiva do Senhor, e aí a tendência agora é que a diversidade vai só aumentar. E como é que nós, como membros da igreja, estamos nos preparando para isso? Como é que nós estamos lidando com isso, com esses nossos irmãos, né? Interessante a gente refletir sobre isso. Obrigado. Queria fazer uma atividade com vocês. Com base nisso que o Alex Toffs ensinou, vocês podem usar o chat aí para compartilhar ou podem ligar o microfone e falar, mas de que maneiras Jesus Cristo, durante o ministério dele, demonstrou o amor e que havia lugar em seu reino para aqueles que se sentiam deslocados ou excluídos? Podem falar, compartilhar no chat ou ligar o microfone e falar. De que maneiras ou em que ocasiões Jesus Cristo nos mostrou como fazer isso? É, sabe uma coisa que eu gosto muito quando eu penso nessa pergunta? É de pensar que, tipo, eu gosto muito de ler o Novo Testamento por causa disso. Por pensar, eu gosto de estudar os detalhes das histórias que são contadas, né? E eu fico pensando que Jesus Cristo, sempre, quando ele começou, no caso, a, digamos que aparecer mais publicamente as pessoas e mostrar o poder dele, né? Ele vivia rodeado de pessoas, de todo tipo. Sejam as pessoas que tinham grande colocação social na época, ou os pobres. Mas se a gente for parar para ler e prestar mais atenção, ele sempre parava para um necessitado. Ele vivia rodeado de pessoas, mas ele sempre parava para aquela pessoa que precisava. E às vezes eu fico refletindo muito isso no dia a dia, né? No social. Como antes, quando eu era mais jovem, eu já tive essa sensação de se sentir sozinha, de logo quando eu entrei na igreja, eu tinha muito esse sentimento, e era por saber como é isso que eu sempre pensava, tipo, não fazer. Mas a gente acaba fazendo acidentalmente. Quando a gente se reúne com muitas pessoas em determinado grupo, a gente acaba não prestando tanta atenção no nosso entorno. E hoje em dia, uma das coisas que eu, pelo menos, gosto bastante mais é estar sozinha. Justamente por isso. Porque às vezes, quando a gente está em um grupo muito grande de pessoas, a gente não consegue dar atenção para aquilo que de fato é importante à nossa volta. E eu gosto muito de ver isso no instituto. Tipo, no instituto todo mundo tem um grupinho sempre, né? Um grupinho nos jogos, um grupinho nas aulas, um grupinho das destaque, um grupinho da aula. E eu penso sempre nisso assim, por causa disso. Às vezes eu prefiro estar só para ter uma atenção maior nesse sentido, porque eu sei que tem muitas pessoas lá que ainda não se sentem tão acomodadas. Inclusive, eu convivi com algumas pessoas durante esse pouco tempo que eu tenho frequentado. E eu sempre falo para elas sobre isso, né? Sobre a importância de. O convite do Salvador é que a gente possa ser o sal, né? Que a gente possa ser a luz. E às vezes as pessoas elas esperam muito luz das pessoas. E não é culpa delas. Porque a gente vai para a igreja de Cristo, a gente espera realmente o melhor. Mas eu sempre gosto de pensar dessa maneira, né? Que a gente possa ser mais luz ao invés de esperar mais luz das pessoas. Ter uma atenção, um cuidado maior com as coisas que estão à nossa volta, observar mais quem precisa de companhia, quem tem alguma dificuldade para entender, compreender, às vezes até algum tipo de, sei lá, não sei, qualquer problema, ter uma atenção maior, um cuidado maior com as pessoas. E para a gente fazer isso, né, Letícia, às vezes a gente tem que sair ali do nosso grupinho, né, das pessoas que a gente está acostumado
e olhar ao redor e ver essas pessoas, né, que talvez estão se sentindo excluídas ou afastadas de alguma forma e às vezes com falta de amor, de atenção, e às vezes elas estão com medo, né, essas pessoas, com medo de julgamentos, do que as pessoas vão pensar, se fulano vai ser meu amigo ainda, e enfim, e elas precisam dessa nossa ajuda, né? Elas precisam saber que há um lugar para elas aqui. Elas são importantes. Isso mesmo. E eu não sei, mas para mim tem sido uma experiência única, né, nesse sentido. Porque antes eu nunca, não reparava muito nessas coisas. Eu realmente só me preocupava em estar com os meus amigos e eu estava bem. Se tivesse os meus amigos, eu realmente estava bem. Mas por passar por isso criou aquele sentido de empatia, sabe? De estar atenta a isso para que os outros não se sintam como um dia eu me senti. Que sentiu. E é isso. Legal. Obrigado, Letícia. Excelente. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência. É, acho que é o Gleison, Gleison ou Gabriel, era o Gabriel, né? Desculpa. Eu compartilho do que a Letícia falou agora há pouco. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Belém, eu cheguei da missão e vim morar aqui em Belém, eu não conhecia absolutamente ninguém, né? Acho que a única pessoa que eu conhecia era o Werner, porque ele tinha servido a missão lá onde eu fui batizado, né? Então, quando eu cheguei aqui na estaca, então não conhecia absolutamente ninguém. Porém, eu me lembro que no instituto um rapaz ele veio, me cumprimentou, me apresentou todas as coisas e eu me senti muito incluído. É só um momentinho que eu vou me ocupar rapidinho, mas daqui a pouco eu volto, tá bom? Rapidinho, chegar. Tá bom. Obrigado, Gabriel. Gabriel ia testificar ali do que a Letícia falou, né? Mas é interessante pensar nisso, né? Salvador Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Quando a gente olhar para nós e ver as coisas que precisamos melhorar, a gente pode olhar para Cristo e buscar seguir o seu exemplo, né? Em relação a como ele cuidava das pessoas. E eu queria convidar vocês a fazer o seguinte agora. É, eu vou compartilhar aqui no chat uma designação do manual do aluno. Queria convidar vocês a fazer uma leitura sobre essa sua designação do manual do aluno, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Vou mandar agora aqui no chat. Então, olha só, esse link aqui, você vai acessar o material do aluno e lá tem 3 seções, tá bom? Eu queria que você escolhesse apenas uma seção, desse uma estudada no material da seção que você escolher. Não vai dar tempo de você estudar as 3, pode estudar em outro momento. E eu vou dar 4 minutinhos para você dar uma estudada na seção que você escolher, porque a gente vai fazer um estudo de caso aqui de alguém que tem atração por pessoa do mesmo sexo, uma experiência sobre isso. Então, para a gente se preparar para essa atividade, é importante que a gente estude essa sessão, tá bom? Então, vou dar 4 minutinhos, você entra lá, escolhe uma sessão e estuda sobre ela, que aí a gente vai fazer atividade. Tá valendo o tempo.
Ok, vamos lá para a história. Eu vou precisar de um leitor aqui. Gleison, na escuta, câmbio. Chamando Gleison. Gleison, onde estás? Bianca? Bianca, na escuta, câmbio. Bianca, Bianca, na escuta, câmbio. Estão estudando ainda, estão sendo pessoa estudioso. Henrique? Henrique Varela. Oi, Vou colocar uma história aqui no chat. Você pode ler para nós? com certeza. É a história do Jackson, tá? Então, presta atenção na história dele. Então, com base no que vocês estudaram lá no manual do aluno, a gente vai analisar essa história dele. Depois vamos responder debater algumas perguntas aqui, tá bom? Vai lá, Henrique. A história de Jackson. Jackson foi criado em uma família composta por membros fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele tem pais amorosos e é especialmente próximo de sua irmã, Silena. Jackson ama o Evangelho e tem um testemunho de Jesus Cristo e da restauração. Ele é conhecido por sua personalidade alegre e extrovertida. Recentemente, porém, sua alegria foi substituída pela tristeza e ele tem se mantido cada vez mais isolado. Jackson tem um segredo e não sabe o que fazer a esse respeito. Desde que se lembra, Jackson se sente mais atraído por homens do que por mulheres. Por muitos anos, ele tentou ignorar esses sentimentos ou fingir que eles não existiam. Como esse assunto nunca foi falado em sua casa, ele sentia que era uma conversa proibida. Às vezes, seus amigos faziam comentários depreciativos sobre os gays.
Tudo o que ele se lembra de ouvir dos professores e líderes da igreja é que a homossexualidade é um pecado grave. Antes de sua missão, Jackson rogou repetidas vezes a Deus que retirasse dele a atração por homens. Ele se sentiu confiante de que, se servisse a missão, seus sentimentos mudariam. No entanto, desde que Jackson terminou a missão, sua atração por homens persiste. Jackson está desesperado para conversar com alguém, mas o medo o mantém em silêncio. Selena notou sua falta de conexão emocional com a família. Ela consegue ver o sofrimento nos olhos dele. Ela tem orado por Jackson e orado para saber como ajudá-lo. Nesta manhã, Selena perguntou a Jackson se poderiam caminhar juntos. Ele concordou com relutância. Ao caminharem e conversarem sobre coisas cotidianas, Selena até fez Jackson sorrir. Por fim, Selena disse: Jackson, sei que tem algo errado. Posso ver em seus olhos. Conte para mim. Estou muito preocupado com você. Jackson, mesmo assim, ficou quieto por muito tempo. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Por fim, um dilúvio de emoção se rompeu profundamente. E, com uma voz trêmula, ele disse: Selena, desde que me lembro, eu sou gay. Não sei o que fazer. Tenho medo do que a mamãe e o papai vão falar quando descobrirem. Será que o restante da nossa família vai ter vergonha de mim? Meus amigos ainda vão querer sair comigo se souberem que sou gay? O que acontecerá com minha condição de membro da igreja se eu contar ao bispo? Não consigo ver como posso ser feliz e ter uma família. Sinto que Deus me abandonou. Jackson abaixou a cabeça e ficou olhando para o chão. Depois de uma longa pausa, ele disse baixinho: Selena, sinto muito se a decepcionei. Por favor, não conte a ninguém. Eu me sinto muito perdido e confuso. Obrigado, meu amigo Henrique. Quase você ficou sem voz aí. Uma história importante, né? Experiência de Jackson. Acho que nós podemos sentir a seriedade do assunto aí com essa experiência dele. E aí eu queria propor essas, com base no que vocês estudaram nessa experiência dele, eu queria propor essas 3 perguntas que eu coloquei no chat, tá bom? Que sentimentos você tem ao pensar na experiência de Jackson? Porque pode ser difícil falar de sentimentos de atração por pessoa do mesmo sexo com um membro da família, um amigo próximo ou líder da igreja. Ou como você se sentiria se fosse Selena? O que Selena poderia fazer para reagir com compreensão e compaixão? E onde Jackson poderia se voltar para receber orientação, incentivo e ajuda adicionais? Vocês podem querer ouvir vocês aí. Você pode escolher uma pergunta dessa e comentar sobre ela. Vocês queriam ouvir vocês aí. Rayane? Eu tive um caso bem parecido. Foi um Olha só. amigo meu ele que me apresentou a igreja, tudinho, o evangelho. E pouco tempo depois, eu percebi que ele estava muito estranho, né? Ele não, a gente percebeu que até a fisionomia dele estava diferente. Como ele era muito branco, as olheiras apareciam de longe, né? Ele não estava dormindo, ele não estava comendo direito e ele começou a desenvolver uma depressão, né, por conta disso, porque a família dele toda era membro da igreja, ele cresceu sendo membro da igreja e ele passou por toda essa dificuldade, tudo isso sem acreditar que ele poderia contar com alguém, sabe? E foi muito difícil, assim. E mesmo sendo amiga dele, eu nunca desconfiei que ele fosse gay. Mas ele teve um dia que ele me chamou e falou que ele era gay, que ele tinha se assumido, que ele tinha conversado com a família dele e que ele tinha muito receio disso, né? Mas que apesar de tudo, a família dele, a família não aceitava, né, a decisão dele, na verdade que ele era, mas a família passou a respeitar aquilo, né? É claro que a gente sempre quer o melhor, a gente sempre quer que
os nossos amigos façam o certo, né? Mas uma das coisas que eu lembro que a gente deixou muito claro para ele, né? É que ele era uma pessoa amada, que isso não fazia dele ser uma pessoa menos amada ou menos importante, e que o Pai Celestial se importasse menos com ele. O Pai Celestial se importava da mesma maneira e queria que ele realmente se sentisse amado, que ele saísse daquela situação. E que ele estava sofrendo já fisicamente, né? Fisicamente, psicologicamente, por conta disso, né? Por tentar esconder e privar a família de tudo isso, mas acabou que isso fez muito mal para ele. E, Rayane, obrigado por compartilhar essa experiência. Foi muito parecida com essa do Jackson, né? Como você acha que você ajudou ele a aliviar esse fardo dele, né? Talvez essa tristeza, esses sentimentos que ele estava tendo. Como você acha que você ajudou a aliviar esse fardo? Eu lembro que a gente conversou muito e a primeira coisa que eu tentei fazer com que ele fizesse, né? Tentei aconselhar, ajudar de alguma forma, foi fazer com que ele sentisse que nada tinha mudado, né? Apesar de ele ter atração por homens e tudo mais, nada precisaria mudar. Contanto que ele continuasse sendo firme no evangelho, continuando fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez, né? Tudo que ele foi ensinado, estaria tudo bem. Ele seguiu caminhos diferentes, né? Do que a gente tinha aconselhado e tudo mais. E eu entendo, mas o amor que todos nós, os amigos, né, o grupinho de amigos, sentíamos por ele não mudou. E assim como o amor que a família dele também sente por ele não mudou. E logo nesse início eles tiveram muitos problemas assim familiares, né, de conflitos e tudo mais. Mas depois de um tempo, ele passou a tirar esse bloqueio e permitir que a família dele o amasse mesmo, ele tendo tido esses problemas, né, tido esses conflitos. E eu acredito que hoje ele entende que, apesar de qualquer escolha que ele possa ter feito, nós continuamos amando ele e principalmente o Senhor continua amando ele. É importante a gente lembrar isso, né? Independente, é, é o princípio universal, né? O Senhor, apesar de Ele não aprovar algumas escolhas que qualquer um de nós fazemos, ainda assim Ele nos ama, né? Ele pode não aprovar algumas escolhas que qualquer um de nós faz, mas é importante lembrar que Ele nos ama, né? Ele continua nos amando. Obrigado, Rayane, por compartilhar sua experiência, muito bom. Alguém gostaria de compartilhar algum pensamento sobre essas perguntas aqui? Oi, presidente, tudo bem? Oi, Bianca, tudo bom? Então, são situações assim muito diferentes. É diferente não, porque vivo isso, né, na minha família. Olha, Então, tipo, quem conhece meu irmão frequenta a igreja, né? Olha, ele não tá mais morando aqui no Pará, mas onde ele vai, ele sempre ele é recebido pelas pessoas, todo mundo pergunta por ele, os membros da igreja aqui da ala e tudo mais. É uma experiência pessoal, né? Porque isso nós já tínhamos desconfiado quando ele era criança, ele era diferente. E o fato dos meus pais sempre negarem, né? A questão da sexualidade dele. E certo dia meu pai confrontou isso e o meu irmão simplesmente confirmou. Isso demorou muito para entender, né? Tudo isso. E nessa época eu estava fazendo terapia e eu chorei muito porque eu tinha muito medo do preconceito com as pessoas. E eu lembro que a terapeuta disse para mim assim, mas ele ainda vai continuar sendo seu irmão, independente de qualquer coisa. E eu lembrei de quando eu fui missionária, de quando eu orava pelas manhãs e pedia para que Deus pudesse me dar os olhos. Era até, se não me engano, uma liarrona, um discurso que foi feito na época que eu estava na missão, em que um dos elders tinha dito que a gente. Não, na verdade não foi elder, foi acho que foi o presidente da Sociedade de Socorro, algum assim, um discurso que nós podíamos orar para que Deus pudesse nos dar os olhos dele para a gente poder amar as pessoas da maneira como ele ama.
E eu fiquei pensando assim, ele ainda continua sendo meu irmão. Sempre tive amigos também que têm orientações diferentes, né? E a gente sempre se respeitava, as pessoas ficavam assim, ah, mas tu é da igreja, porque tu não coisa. Eu fico, gente, mas Deus ama vocês. E eu falar que Deus ama vocês, isso não é uma questão de ofensa, isso é um fato, Deus ama vocês. Verdade. Independente da escolha de vocês. Quando eu era missionária, eu lembro de ter conversado com uma mulher que era trans, né? Lembro de ter conversado com pessoas que eram lésbicas, gays, e eu lembro que uma delas, uma menina que ela tinha a mesma orientação, né, homossexual, a gente foi na casa dela e ela falou, gente, posso fazer uma pergunta? Por que que vocês estão orando, né? Por que vocês vêm aqui na minha casa, me procuram? Vocês sabem que eu não vou me batizar, e tudo mais. A gente não sabia, a gente só sentia que tínhamos que fazer isso. E numa das lições sobre plano de salvação, a gente perguntou pela primeira vez se ela podia fazer a oração, e eu achei muito emocionante o que ela tinha dito na oração dela, que ela era muito grata de Deus ter, tipo assim, a gente ter ido lá na casa dela, porque ela podia sentir o amor de Jesus Cristo por ela. E ela contou uma experiência que ela teve, que quando ela saiu da antiga igreja dela, o pastor, sabe, chamou ela de várias coisas, né? Disse que ela era uma pessoa ruim pelas escolhas dela e tudo mais. E ela falou que com a gente ela sentiu o espírito que Deus ele amava e que Deus ele não tinha abandonado. E foi a primeira vez assim que ela sentiu no coração dela. E eu lembro que eu peguei, né? Às vezes os membros já, se você não acha, eu fico assim, gente, eu não acho nada. Eu tenho que fazer meu trabalho. O que Cristo ia fazer? Será que ele ia simplesmente ignorar uma menina que estava ali cabisbaixa, sem saber, tipo assim, a gente achou ela na rua cabisbaixa e perguntamos se podíamos deixar uma mensagem e ela disse sim. Mesmo ela sabendo assim, e quando a gente falou, ela quis receber a mensagem. É isso que está acontecendo. Então, eu não sei se o meu trabalho ali, como o meu presidente de missão falava, talvez tem missionários e missionárias, às vezes os missionários só estão ali para plantar essa semente no coração da gente. Tenho colegas de missão que eles têm relacionamento com outros homens, né, e tudo mais, mas são escolhas pessoais dele, eu respeito, tenho contato com eles. Eu, particularmente, quando não eu sempre procuro entender, sempre procuro compreender. Isso não me torna, tipo, uma pessoa que, como posso dizer, que gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Eu respeito, entendeu? Acho que é isso que as pessoas precisam entender, respeitar a outras pessoas, gente. É a vida delas, é algo delas. O que a gente pode fazer seria, como, tipo assim, como aconteceu na época de Cristo. Ele simplesmente ouvia quem se achegava a ele. Então é isso que as pessoas precisam entender. Você sabe, né? Tô afastada, tudo mais. Mas é isso que eu aprendi nesse tempo que eu tô aqui. É isso que acho que uma colega falou agora, é exatamente sobre isso no começo da aula, né? A, co- o medo de ser julgado. Gente, eu nunca senti isso na pele. Eu pensava que isso era tudo baboseira, quando as pessoas me diziam quando eu era professora visitante. E eu não sabia, tipo assim, eu não entendia o que aquela pessoa quando me falava. Diziam, Bianca, é porque, não sei, eu não sinto vontade de ir e tudo mais. E às vezes a gente até sente. Só que o medo do julgamento é tão grande. Quando eu escrevi um texto no meu Facebook, veio tantos irmãos me criticando que eu fiquei com muito medo. E eu chorei muito. Mas eu falo assim, é uma decisão minha, uma escolha minha. E quem sabe, quando eu voltar para a igreja, é, eu posso ajudar outras pessoas que estão lá, tipo, precisando, porque agora eu sei o que elas estão passando. Porque mesmo quando era missionária, a gente tendo manto, a gente não sabe o que aquela pessoa tá ali. E, e mesmo com tudo isso que eu quero dizer, é que Deus, ele ama todo mundo. Ele, ele puxa nas orelhas também, que às vezes eu cito,
um leve, tipo assim, alguém me mandando uma mensagem. Sempre tem uma irmã, um irmão da igreja que me manda uma mensagem. E eu sempre agradeço, porque eu não me sinto esquecida por eles. Por mais que eu tenha dito a gente, quando sair da igreja, não me procure, não pergunte quando é que eu vou voltar. É, que quando eu sentir vontade, eu vou. Porque um dia vai acontecer. E é isso, sabe? Eu acho que nesse mundo o que a gente tem que fazer, e que eu amo muito que os meus amigos que são homossexuais, né, eles dizem pra mim é que eles falam assim que por mais que eles sabem, Bianca, eu sei que tu acredita em Deus e tudo mais, mas eu sinto um amor tão grande quando você tá perto de mim, porque eu se sinto acolhida. E, né, assim, sabe, tipo assim, né, a tua religião e tudo mais, mas é tão bom estar do lado. Então eu procuro não criticar, não ficar tendo apenas só abraçar e dizer vai dar tudo certo. Porque eu não sei o que se passa na vida deles, Deus sabe. Isso. Então, eu falo assim, gente, eu também tenho pecado, eu tenho pecados na minha costa também. Mas eu sei que Deus, mesmo assim, me ama. E eu quero que quando vocês forem fazer, sei lá, visitas às pessoas, eu queria, eu queria muito que vocês pudessem entender, né, quando ela diz que elas não têm força para ir para a igreja, porque o julgamento dos outros é muito pior. Porque a gente consegue ver, mas a gente não consegue sentir esse julgamento de Deus. Então, a gente se sente muito mais criticado por isso. Eu acho que a gente tem que começar a orar para Deus e pedir para que Deus possa nos orientar na melhor maneira de como a gente possa conversar para que essas pessoas retornem para a igreja. É isso. É tudo isso, Bianca. Obrigado. Obrigado. Você falou coisas muito importantes, né? E você deu exemplos muito práticos de como a gente deve demonstrar compreensão e compaixão pelas pessoas, né? E eu testifico para você, para todos nós aqui individualmente, que há um lugar na igreja para cada um de nós. Há um lugar no reino de Deus para cada um de nós e cada um de nós somos importantes para Deus e para o seu reino. Há um lugar para nós. E que a gente, como você falou, a gente não deve, um dos propósitos dessa aula é não sermos preconceituosos e não nos entregarmos a julgamentos com os nossos irmãos que enfrentam questões complexas da vida. Mas obrigado, Bianca, e obrigado por você estar aqui, viu? Muito bom. Henrique, você queria falar, meu amigo? Queria comentar algo? Sim, o que eu acho muito interessante, na verdade, relacionado à última pergunta, né, de como ele poderia encontrar consolo e tudo mais. Eu acho que ah, pessoas que sentem atração sexual pelo mesmo sexo, simplesmente, e que vivem nesse âmbito, eles têm muita cobrança em sua cabeça de como eles podem demonstrar para as outras pessoas, né? Ou pelo menos tentar entender eles mesmos, que eles não conseguem entender eles mesmos por que estão passando por isso, né? Eu diria que eu amo muito, de verdade. Eu amo muito uma música da Mutual desse ano, que fala sobre fé, né? E que ele fala a respeito dele não ter conseguido servir missão, dele ter alguns problemas, dele ser autista. Ele fala, eu não entendo, eu não compreendo, né? E não preciso compreender, né? Nesse momento da minha vida. Basta eu também ter fé e prosseguir. Acho que é a mesma coisa, né, relacionada a isso, né? Nós não compreendemos todas as coisas, nós não vamos obter todas as respostas desse mundo aqui nesse momento. Mas é aí que eu acho a maravilha das situações. É que é nesse momento que podemos demonstrar o nosso amor, nossa fé perante Deus. Em continuar tentando, em continuar persistindo. Um dia atrás do outro, continuar demonstrando a Deus que queremos um dia voltar com Ele. Independente das nossas situações. Apenas prosseguir. E mesmo em meus desafios, há perguntas sem resposta,
como você disse, a gente continua em frente, né? E fazendo o melhor que a gente pode e amando a Deus, né? Buscando amar a Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, e buscando seguir seu exemplo, né, da melhor forma que pudermos, fazendo o nosso melhor. A Rayane comentou aqui, obrigado, Henrique, pelo seu comentário, meu amigo. A Rayane compartilhou aqui no chat. É muito comum as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo serem julgadas, principalmente por pessoas religiosas. E quando se deparam com a reação de não julgamento, de respeito, isso parece estranho, é verdade. É necessário neutralizar o respeito pelas escolhas do outro, mesmo que não vá de acordo com o que acreditamos. Precisamos respeitá-los e acolhê-los. Excelente, excelente, é muito bom. Excelente conselho. Eu queria compartilhar com vocês. Oh, desculpa, Jaque, você quer falar? Desculpa. Não, irmão, é que a minha internet tá instável. Eu acho que ela tá desligando e ligando. Ah, então tá Várias. bom. Então tá bom. Eu queria compartilhar com vocês, porque às vezes a gente fica com perguntas sobre isso, né? Ou às vezes a gente tem um amigo ou algum ente querido que está passando por algum desafio assim, semelhante, e a gente fica, poxa, como é que eu posso orientar? O que que eu posso compartilhar com essa pessoa, né? E eu queria compartilhar com vocês acho que talvez vocês sabem, né? Mas só para reforçar, é, aqui na biblioteca da igreja, no seu celular aí mesmo, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Quando você vem aqui na biblioteca do Evangelho, e você vem aqui, ó, ajuda para a vida, e aqui, ó, tem alguns materiais sobre diversos assuntos, são um pouco complexos, né? Não tem resposta para os desafios, mas tem algumas orientações importantes. Por exemplo, aqui tem alguma informação sobre os transgêneros, compreender a si mesmo e como apoiar as pessoas que são trans, pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, ó, orientação para as pessoas, para a família e amigos, tem histórias aqui, experiências de membros. Então, aqui é um ótimo recurso que nós temos à nossa disposição para tanto serve para nós sobre como podemos ajudar os irmãos e serve para eles também, caso a gente queira recomendar. Eu queria só compartilhar isso com vocês, tá? Jefferson, você gostaria de falar? Não sei. Mas eu queria encerrar, meus amigos, Não, não. compartilhando. Ah, tá bom. Eu queria só encerrar compartilhando meu testemunho com vocês de que eu sei que tudo isso que nós falamos é um assunto tão importante para os dias que vivemos. Há muita diversidade na igreja, a diversidade vai aumentar. É importante a gente receber bem todas as pessoas que são o corpo de Cristo, são filhos amados do Pai Celestial, e que as pessoas sintam o amor de Deus. Num mundo em que elas são discriminadas e que de pouco amor, de pouca caridade e misericórdia, que elas possam encontrar isso através do nosso olhar, das nossas atitudes, das palavras que usamos, pessoalmente ou nas redes sociais, que a gente possa ser uma luz, ser o sal da terra. E aqueles de nós que passamos por desafios, lembrar que Deus nos ama, que Ele preparou um caminho para a gente, como dizem Coríntios, Ele preparou um escape para que a gente possa suportar nossas provações e dificuldades. Talvez algumas não vão ser vencidas nessa vida, mas por meio da expiação de Jesus Cristo, do seu Evangelho, a gente pode suportar e encontrar alegria, mesmo em meio aos nossos desafios. Cristo vive, Ele nos ama e Ele sempre está cuidando de nós. Eu oro para que a gente possa ponderar e refletir, ver como podemos aplicar as coisas que aprendemos aqui hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês aí, pela sua presença. E vamos encerrar com uma oração. Ah, Jefferson, poderia fazer para nós?
Jefferson não escuta câmbio. Acho que ele está ponderando, Anderson. Está ponderando sobre algo. Jaqueline, poderia fazer para nós? Sim. Obrigado, Jaque. Só uma lembrança aqui para vocês. A gente tá no meio de uma atividade aqui no Instituto, que é a atividade da Páscoa, tá bom? E a atividade é o seguinte: a gente convida nossos amigos e nós, nossos amigos, ganhamos ovo de chocolate, né? Dependendo de quantos amigos colocar, ganhamos um ovo, né? Mas tá aqui, ó, convide seus amigos para as aulas do Instituto, online ou presencial. E você que convidou ganha uma caixa de chocolate, e seu amigo que foi convidado ganha uma caixa de bis. Então vai até o dia 8 de abril, tá? Então, queria reforçar esse convite para você, essa atividade. Convide seus amigos, convide quem não está vindo para estar participando conosco aí das aulas do Instituto, tá bom? Boa noite para vocês, obrigado pela participação e já quem for ficar já fica para a aula do